Olá, está começando mais um Em Dia com a Ciência. No programa de hoje nós vamos falar sobre o projeto Interações Educativas em Ambientes de Aprendizagem Colaborativa, um estudo sobre a constituição de comunidades em aprendizagem em espaços de educação à distância. E para falar sobre o projeto, está aqui a coordenadora do projeto, a professora Patrícia Scherer Bassani, e também o estudante de Ciência da Computação, Jorge Aranda. Prazer recebê-los aqui. Bom, professora, eu gostaria primeiramente que a senhora explicasse um pouquinho o que é esse projeto, qual é o objetivo dele. Esse projeto, ele nasce da articulação entre as duas áreas que eu trabalho aqui na Fevale, né? O curso de licenciatura em computação e o mestrado em inclusão social e acessibilidade. Nesse projeto, nós trabalhamos o tema de educação à distância, né? Especialmente a questão de propor novas metodologias para o ensino à distância, especialmente na ferramenta Fórum de Discussão, né, que é uma das ferramentas que se usa muito em EAD para a troca de discussão e conversa e reflexão à distância. Então, o projeto ele nasce buscando estudar como a gente pode constituir uma comunidade virtual de aprendizagem nesse espaço. A teoria que fundamenta, né, o estudo diz que a aprendizagem online, ou a aprendizagem à distância, se dá por meio de comunidades virtuais de aprendizagem. Então, o que a gente está fazendo aqui no projeto é analisar esses fóruns e tentar perceber de que forma ou não, né, se forma uma comunidade virtual de aprendizagem ali, e aí levantar diretrizes e propostas e sugestões a fim de que os professores que dão aula à distância possam estar usando o fórum de uma forma mais significativa, a fim de construir, então, essa comunidade de aprendizagem. O projeto, essas análises dos fóruns são de fóruns existentes em disciplinas aqui da Fevale, por exemplo. Sim, a Fevale já tem há vários anos o seu projeto, né, o Núcleo de Educação à Distância, e o nosso projeto começou em 2008. Então, nós fizemos as primeiras análises com disciplinas vinculadas ao curso de computação, né? Isso nós já tivemos, no final do ano passado, já alguns resultados interessantes de pesquisa. E para esse ano, então, onde nós fechamos o projeto, nós estamos ampliando, então, para rever essas análises num escopo maior, que é contando com a colaboração de vários professores que estão trabalhando à distância ou que trabalharam durante o ano de 2009. Bom, para quem não conhece, não tem essa relação com a disciplina à distância e com os fóruns, o que é esse fórum? O professor joga um tema, os outros alunos, independente do local, se inserem nesse tema, só para a gente ilustrar um pouquinho essa questão, né? Basicamente, a gente primeiro analisa os fóruns de diversas maneiras, né? A gente analisa pela interação que os alunos têm com eles mesmos e o professor. A gente analisa pelo tipo de mensagem, que tipo de mensagem provoca mais trocas e pode render uma discussão maior, né? E basicamente, seguindo essa linha, a gente usa um software específico da área de comunicação também para fazer essas análises. A partir daí a gente consegue ter resultados, né? Dependendo do resultado, a gente consegue ver, esse fórum tem mais saída, é mais interessante o professor usar essa abordagem com o aluno que tem mais saída dentro do ambiente à distância. De forma assim, mais específica, o fórum, nós usamos as análises no ambiente virtual que a Fevale tem, né? Nós pegamos a estrutura do fórum. Para esse semestre, estamos trabalhando, as análises vão ser em fóruns diferentes, né? Tanto do ambiente virtual quanto do ambiente mudo. Mas para quem não conhece o fórum, né, o fórum se caracteriza assim, alguém entra e posta uma mensagem e os colegas, ou tanto o professor, pode postar respostas, né, e as mensagens ficam encadeadas. Então, uma mensagem pai, que a gente chama, com várias mensagens filho. E aí pode acontecer de uma mensagem gerar uma outra troca e outra troca. E aí nós começamos a analisar o seguinte, né, de forma bem clara. Pegamos as mensagens, toda a estrutura do fórum, e nós fizemos assim, pegamos o texto da mensagem e começamos a analisar, né, o que tem naquele texto e de que forma, se existe alguma relação entre o texto da mensagem postada e esse desenho de estrutura, né? Então, no primeiro momento, nós vimos 3 tipos de estrutura no fórum. Um tipo de fórum assim que ninguém interage com ninguém. O professor posta uma mensagem, um aluno posta, o outro posta e fica um fórum... Cada um fala o que quer e... Isso, sem interação. Ou seja, naquele primeiro olhar a gente diz,
Isso não é uma comunidade de aprendizagem, tem postagens isoladas. Uma segunda estrutura que apareceu, um segundo desenho de estrutura foi normalmente caracterizado assim: o professor posta uma mensagem e todos os alunos respondem a mensagem para o professor, ou seja, todo mundo respondeu ao professor, existiu algum tipo de interação. Mas não entre eles. Mas não entre eles. E uma terceira estrutura que se caracteriza no primeiro olhar como uma comunidade, que foi uma mensagem, uma resposta, a resposta da resposta, nova mensagem, resposta, ou seja, apareceu uma estrutura mais interativa, né, que a gente chamou de interação com articulação. E aí nós ficamos curiosos, bom, temos 3 estruturas, e por que uma está assim e a outra está assim? O que diferencia essas postagens? E aí nós trabalhamos com análise de conteúdo, né, onde nós começamos a categorizar as mensagens, cada mensagem dentro de algumas categorias. E aí, para fins de exemplo, assim, rapidamente, a gente poderia dizer, bom, algumas categorias colocamos dentro lá do tópico cognitivo, epistemológico, ou seja, algumas mensagens têm referência só com conhecimento da disciplina. Algumas mensagens com características afetivas. Algumas mensagens com características sociais. E nós tínhamos uma outra categoria chamada tecnológica. Mas como nesse primeiro momento de estudo os alunos eram da computação, então não tivemos problemas ou mensagens de caráter tecnológico. E aí começamos a analisar o desenho da estrutura em relação ao texto da mensagem. E aí a gente pôde perceber que nessas estruturas iniciais, sem interação, ou com uma interação direta aluno-professor, são mensagens de cunho relacionados com a disciplina. Então, ou seja, a gente já pode tirar nesse primeiro estudo algumas dicas para o professor à distância. Por exemplo, mensagens que só levam em conta o conteúdo da disciplina tendem a gerar pouca conversa. Porque o aluno vai lá e diz, o autor tal disse que tal coisa é pontinhos. O outro, eu também li sobre isso e é pontinhos. Ou seja, não há uma discussão porque busca da teoria. Quando o professor pergunta e todos respondem, também tende a acontecer isso. A maioria das mensagens ficaram de cunho relacionado ao conhecimento específico da disciplina. E naquele outro desenho interativo, nos chamou a atenção porque havia uma série de mensagens pelo meio de cunho social ou afetivo. E aí a gente pôde ver, assim, nesta primeira parte do estudo, né, que, bom, se o professor quer levar o fórum adiante, é interessante que ele chame o aluno pelo nome, porque isso instiga a troca, e que ele lance perguntas, né, que ele incentive essa conversa, ou seja, essa conversa informal do professor ao longo do fórum com o aluno, ela estimula a troca. Né? Ao passo de que o professor, tendo uma característica mais formal e detalhando só o conhecimento, tende a não estimular a troca. Né? Então, isso a gente parou aí num primeiro momento, num primeiro lado da pesquisa. E o Jorge segue por um segundo viés que nós também começamos a estudar, buscando uma aproximação com teorias na área da comunicação, o estudo de redes sociais. Né? Então, bom, fizemos esse primeiro passeio pela análise de conteúdo e chegamos até aqui, este primeiro movimento. E aí partimos para o segundo movimento, que é o que nós seguimos enfatizando, que é, bom, como se formam as redes sociais, né? Eu posso desenhar esse fórum como uma rede social, e aí foi a parte que o Jorge trabalhou o ano passado, né, em mapear e usar esse software, e acho que ele pode talvez detalhar um pouquinho. Basicamente, como é que se formam os laços, né? Geralmente é por situações em comum, situação social foram a parte prática do curso ali sendo implementada. Aí as pessoas têm coisa em comum, acham interessante, acabam, né? Situações, por exemplo, opiniões adversas também acabam gerando muito tipo de maior quantidade de trocas. E uma coisa que ficou muito marcado, que quanto mais a pessoa participa, mais laço e mais, né, quantidade de respostas ela acaba gerando em torno dela, né? Então, quanto mais o aluno participar, realmente acaba gerando, o fórum rende mais e acaba melhorando mais a disciplina, né?